Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu cresci, fui criado, na Vila Matilde, que é um bairro de classe média na zona leste de São Paulo, classe média baixa. E depois, aos 17 anos, eu e a minha família nos mudamos para o Jaraguá, zona norte de São Paulo. Um bairro de periferia. Apesar de ter o pico do Jaraguá e tudo mais, nós ficamos do lado pobre. Bom, e assim a gente viu certos contrastes e até antes desse momento. Por exemplo, minha mãe foi lidar, quando começou a trabalhar em Osasco, ela disse que ficou estarrecida com uma colega que ia comemorar a saída de um tio da prisão. Ficou anos preso e saiu e estavam preparando uma festa de recepção. Para nós, isso seria um motivo de vergonha, certo? Ter alguém preso, que nem até eu lembro uma vez eu estava conversando com colegas e assim, um deles comentou, ele disse assim, que o pai dele disse: se você for preso, quem vai ficar na cadeia sou eu, porque eu vou lá te matar, porque assim para nós é uma vergonha. E aí a gente entra no tema que nós temos, dois temas que eu pretendo falar que são paradigmáticos, que é a favela venceu e o outro o QI de chimpanzé, digamos assim, que acusam o brasileiro de ter. Eu já falei anteriormente sobre isso. Primeiro, como eu disse, esse favela venceu porque simplesmente ser funkeiro se tornou mainstream. Um dos maiores canais no YouTube brasileiro até um de promoção de funk, que é o Condzilla, certo? Então assim, e como ele tá atrelado, mesmo que o cara seja de origem pobre, não vou dizer pobre, mas como eu, de uma classe média baixa, ele vai, digamos assim, pra fingir que é da favela, que é pra dizer que o quê? Que ele veio lá do morro e tudo mais, e aí sim também vai surgir aquela cultura. Porque o que acontece, e também quando eu, como eu já disse anteriormente, comecei a dar aula na Fundação Casa, onde eu aprendi de fato a ser professor, tanto com a relação aluno quanto com gente que me pegou pelo bracinho e me ensinou a fazer direito, a parte burocrática, do trabalho, de coordenadores e tudo mais. E também já via que tinha gente que assim, por exemplo, tinha praticamente o núcleo familiar aprisionado. E também tem, por exemplo, não raro, gente que vai conhecer o pai quando ele vai fez 18 anos, vai do CDP e encontra ele na cela da cadeia, certo? Então assim, isso é o que descobrimos, e aí se consiste a favela venceu, entendeu? Provavelmente um dos casos bem paradigmáticos é o Oruan. Eu ouvi a música dele, particularmente não é uma que eu goste, mas ele pediu a libertação do pai. Ele disse em entrevista que ele foi feito na cadeia, e assim, pra nós, isso, pra mim, pra nós, assim, que não somos criados nesse ambiente de periférico mesmo, e aí não vou dizer apenas periférico, mas de uma narcocultura, digamos assim, é estranho isso, é espantoso, entendeu? Mas não... E assim, a noção de moralidades é diferente. E nesse sentido aí a gente vê coisas que são, digamos, aberrações, coisas que a gente achava horrível e execrável sendo expostas assim. E aí você vai ter gente que vai pegar essa onda, que é o comércio. E aí, como eu disse, consiste a favela venceu, certo? E aí o que? Ela conquistou o mainstream,
certo? Ela tá no Rock in Rio, que nem eu lembro quando o André Matos faleceu. No ano seguinte, ele morreu no mesmo ano que o MC Kaka, no Rock in Rio seguinte, no ano posterior, fizeram a comemoração em uma homenagem ao MC Kaka. Até o próprio One, como já citei, fez um show no Rock in Rio e compararam com o Freddie Mercury, certo? Mas assim, são negócios e assim, essa gente estão fazendo negócios e tudo mais. E aí a gente vê certas, como se diz, e aí a gente vê certas contrastes, digamos assim, entendeu? Que nós temos. Porque ele vai achar bonito mostrar o dedo no meio pro público, ele vai pedir liberdade pro pai, por aí vai, ao invés de esconder esse lado, digamos, esse lado de crime, né? Porque, por exemplo, tem gente que cadeia, a família é pai, mãe e parteira cadeieiros, entendeu? Então isso causa realmente esse contraste, certo? Bom, e também teve um outro caso também que eu gostaria de comentar de funkeiros também, né, que aí também disseram que a favela venceu, acusaram de preconceito e tudo mais, de funkeiros que compraram uma casa de luxo num condomínio fechado e começaram a dar grau, de quadriciclo e tudo mais, e até chegar a ser convidados a se retirar do condomínio. Convidado. E bom, vieram acusações tanto disso. Isso daí como é um assunto também que eu já falei anteriormente, tá? Assim, isso é falta de educação, isso é falta de berço, tá? Isso é ser órfãos de pai vivos, entendeu? De postura até, como se dizer, entre outras coisas. E isso assim não vai deixar de acontecer, digamos assim, porque assim, por exemplo, como eu disse, os órfãos de pais vivos, provavelmente já temos uma geração de pessoas que são criadas pelas telas. Em 2010, até no meu primeiro emprego, que foi numa creche, já se comentava assim no final do ano. Uma diretora falou: olha, se pudessem, eles deixavam Natal e Ano Novo aqui. Os filhos, enquanto nós estamos cuidando, eles estão fazendo a ceia, comendo a ceia, né? Certo? Então é isso. Os filhos, eles se tornaram só uma coisa instagramável. E não tem-se uma preocupação. Também, como eu já disse, o modelo, não vou dizer ideologia, mas o modelo gramsciano de escola deixaria qualquer pai teso, que é basicamente um internato, certo? Ele só vai lá para tirar foto com o filho lá e vai embora, viajar, certo? Aí quando tem festa, se tiver dinheiro, vai pra Disney. Se não tiver pouco dinheiro, vai para, sei lá, Águas de São Pedro ou Iguape, certo? E assim, e não precisa ficar cuidando, não tem trabalho, não tem responsabilidade com as crianças, certo? E aí ela vai crescer, vai fazer isso, entendeu? É que nem, por exemplo, essas pessoas que apanham em balada. Eu cresci ouvindo e sempre foi uma coisa pra mim que, assim, isso principalmente quando eu e o meu irmão chegamos na cidade da adolescência, que a gente tinha que aprender a como entrar e como sair dos lugares, entendeu? A circular. E essas pessoas, como eu disse, não têm educação, não tem berço, são órfãos de pais vivos, são criados por gente que fazem um histrionismo, que acha que quer conquistar e tudo mais. Que o mundo, o foco de atenção deles é ele. E só existem eles no mundo e abaixo o resto.
de fato eles vão fazer isso, vão apanhar na balada. Até aquele cara que foi atirador, que executou uma menina, ele puxava a briga para apanhar e tentar conseguir engajamento. Na Liberdade, até a Belinha conhecia ela, que é outra que a gente pergunta o que ela quer engajamento e conseguiu, certo? E é isso. Você vai esperar do que isso? E isso não é só um. E assim, e aí retorna o assunto do QI de chimpanzé do brasileiro. Esse negócio da diminuição do quociente de inteligência, como eu disse, foi descoberto na Dinamarca. Então não é apenas assim do Brasil e tudo mais, certo? É algo global. E assim, as métricas, não vou dizer que são variáveis, não conheço a historicidade dessas métricas para fazer um juízo nem um juízo de valor, mas para apresentar elas. Só que assim, primeiro é um fenômeno global. Agora, como eu disse, educação de ambos os modos mesmo. E eu digo que não é a escola que resolve isso, é família. Entendeu? É família, certo? E assim, como eu disse, se a criança é órfã de pais vivos, né? Se assim, basicamente a criança já nasce, põe na cara de uma tela pro Lucas Neto entreter, ele entrete e não cria, certo? Apesar de ter preocupação de fazer um conteúdo saudável e de qualidade, ele é um entretenimento, ele é um comunicador, né? Um entertainment, não sei o termo certo em inglês. Ele é uma pessoa do entretenimento. Ele tá lá para divertir, encantar as crianças. Perfeito? Então, ele não tem a menor obrigação de educar mesmo, entendeu? Crianças, e talvez nem tenha capacidade ainda, certo? De ensinar mesmo, tanto no sentido de transmitir valores quanto outros. Por mais que, por exemplo, digam que ele tenha influenciado crianças a falar um português brasileiro em Portugal, né? Nas crianças portuguesas, isso como eu disse, isso é ensino. E também é como consequência a falta de convivência com os pais. Por mais que os filhos pareçam mais com o seu tempo do que com seus pais, de igual forma, como eu disse, crianças que estão sendo postas diante de uma tela. Entendeu? Então, assim, de fato, você vai pensar o quê? Que ela é emburrecedora, que é tudo mais. Que nem, por exemplo, quantas falam de médias de páginas lidas por ano, mas assim, o pai, isso se no casal já não tivesse sido separado, se não tivesse separado, por exemplo, mas o pai, se tá junto o casal, tá numa tela, a mãe tá olhando noutra tela, ambos curiando, isso, são os assuntos que interessam. A criança também mexendo numa tela. Os irmãos mais velhos também estão de cara numa tela. Como é que você vai ler? Como é que você vai desenvolver isso daí? Um raciocínio, uma linha de pensamento, por aí vai. Então, assim, aí esse, digamos, mau resultado nesses testes de QI realmente vão se fazer presentes, certo? Agora, assim, dizer que o brasileiro tem um QI de chimpanzé, isso também já é um exagero, por mais, como eu disse, é falta de educação, e quando eu digo educação é de família, certo? Só que assim, você dizer, não, é culpa do pai, é culpa da mãe, ou então a mãe separou do pai, e aí a mãe disse que o pai não quis saber, a mãe acusou o pai de abandono, o pai acusou a mãe de
alienação parental. E nisso daí a criança está no meio do fogo cruzado e se formando, recebendo todo uma carga, não recebendo na verdade nenhum tipo de valor. E aí você vai ver esse arrivismo que temos aqui. Aqui que basicamente as pessoas parecem que seguem, são que nem aquele burro que tá sendo estimulado, digamos assim, por uma cenoura que tá presa numa vara, entendeu? Então aquele negócio, não adianta você querer que se faça, não adianta querer que se faça criar um Mozart, por exemplo, ou um bar, ou então que a literatura seja melhor, se a pessoa não foi colocado nela, não dá para tirar onde não tem, certo? Ela pode ter, voltando ao funk, pode ter noções de ritmos, de estilo, do estilo em si, mas de qualquer forma vai redundar no quê? Vai redundar nisso, letras de cada vez mais de baixo calão, esse tipo de gestos que tem gente que achou que era uma ofensa, mas esperar o quê? Entendeu? Esperar o quê? Sabe? Quanto menos, de onde menos se espera que não sai nada. E aí quando a gente vê esse nada, a gente fica surpreso, mas é impossível não ficar surpreso, mas assim, é o que nós temos. São frutos que a sociedade, aí eu não digo nem a sociedade como Estado, mas a sociedade como conjunto de pessoas estão fazendo. E a menor sociedade delas ainda, que é a família, entendeu? Que é a família menor da sociedade, que é onde vai se inserir a criança, que vai virar depois um adulto que faz isso. E aí assim, e assim, só pra terminar, também tem um outro vídeo que falaram que assim, moça, a mulher, que estilo de música que você não gosta? Eu não gosto de música clássica, diga-se passagem, a entrevistada fala, e diga-se passagem, eu também não curto. Eu gosto de jazz mais. E ela diz, é funk. E aí o que acontece? Mostra uma palestra dizendo que a harmonia dos sons e tudo mais, e aí uma orquestra tocando. Bobagem isso daí, entendeu? Daí é bobagem, certo? Eu aposto que raríssimo quem vai, que alguém não vá numa como chama? Numa apresentação e ainda pague caro e ainda fique com o celular ou mexendo nele ou filmando, que nem um moloide, certo? Tirando foto assim, até atrapalhando de vez em quando, sem querer querendo, a apresentação até. E só para terminar, falando em QI também, segundo uma pesquisa italiana, as pessoas mais inteligentes pelo gosto musical são os metaleiros. Obrigado e seja feliz.